Já tem um tempo que eu queria ter feito esse vídeo. O tópico ele é bem pesado e, além de tudo, vou falar sobre uma coisa que é inevitável. Então, o assunto de hoje não é leve, não tem como abordar ele de forma suave ou indolor, e esse vídeo provavelmente vai te deixar desconfortável, mas eu não podia continuar procrastinando esse tema. Eu preciso falar sobre esse assunto. A morte é uma das poucas certezas que nós temos na vida. E por mais que essa frase seja extremamente genérica, eu acredito que a gente não dá o devido valor para ela. Se nós lembrássemos no dia a dia mais vezes da nossa insignificância nesse mundo, eu acredito que muitas decisões seriam tomadas de forma diferente. Talvez muitos medos não existiriam e caso esses medos existissem, eles não seriam maiores do que esse fato. A vida se encerra em algum momento. Eu não tô dizendo que a gente devia ter medo da morte ou deixar de viver por causa dela, mas algumas vezes a gente age como se tudo fosse continuar exatamente da mesma forma para sempre, como se nós fôssemos os protagonistas de um filme, de uma série ou coisa do tipo, como se as coisas não tivessem um fim repentino. Já faz um tempo que eu fiz um vídeo falando sobre o cantor Wi-Fi Skeleton. Ele é um cantor americano que morreu aos 21 anos de idade por overdose, e naquele vídeo eu citei brevemente que a situação da nossa geração atual com relação à internet vai ser muito mais delicada com relação à morte do que foi com as gerações anteriores. O que eu quero dizer é, a gente vai ver vídeos de pessoas que já morreram, a gente vai interagir com essas pessoas em redes sociais sem saber que elas não estão mais aqui e vai agir na ignorância como se a única barreira física entre você e essa pessoa que tá aparecendo numa tela agora fosse talvez uma distância, que essa pessoa tá vivendo normalmente a vida dela, criando conteúdo e por aí vai, sendo que pode não ser o caso. Há um tempo atrás, eu tava dando uma olhada nas pessoas que eu seguia no Instagram, e por gostar muito de conteúdo de moto, eu sigo muitos influenciadores que são parecidos comigo ou que dá pra se identificar de alguma forma. Na maioria das vezes são pessoas jovens, fazem ali alguns vídeos com alguma música em específico que eu também gosto, esse tipo de coisa. São assuntos que eu tenho interesse. Eventualmente eu lembrei de um vídeo de uma jovem que tava numa Honda Rebel 500, que é uma moto que não tem aqui no Brasil. E ela gravou alguns vídeos customizando essa moto e tal. E eu me perguntei por que que eu não tinha visto mais nenhum conteúdo dela em tanto tempo que eu tava seguindo aquela conta. Eventualmente eu achei o perfil dela, encontrei o vídeo que eu tinha visto há um tempo atrás, e o perfil tava parado há meses. Um dos vídeos que eu tinha visto por último era também um dos últimos que ela tinha postado. E vendo que não tinha nenhum post novo, eu fui dar uma olhada nas últimas interações que ela teve, e ali eu achei o motivo de ela não ter publicado mais nada, porque um desses posts era uma nota de falecimento feita pelas pessoas próximas dela, e ali estava escrito que ela tinha falecido em um acidente de moto no caminho para o trabalho. E é muito estranho ver uma notícia dessas, receber uma notícia dessas. Por quê? Eu não conhecia essa jovem pessoalmente, eu mal interagia com os vídeos dela, eu não criei uma relação de telespectador e criador de conteúdo ou coisa do tipo, mas de alguma forma aquela notícia mexeu comigo de uma forma diferente. De repente ela não parecia uma pessoa do outro lado do mundo fazendo videozinho pra internet enquanto eu tava consumindo aquele conteúdo. Ela não era uma pessoa do outro lado do mundo que tinha sofrido um acidente. Ela era uma jovem, que nem eu, e que gostava de motos, que nem eu. Uma pessoa com metas, sonhos, objetivos, conquistas, que fez planos ao longo da vida e que teve isso tirado dela de uma hora para outra. Um início e durante uma ascensão teve o caminho interrompido. Eu queria ter falado sobre isso, só que eu deixei esse tópico de lado porque é um assunto muito sério e sinceramente eu acho que eu não tive estômago para poder sentar de frente pro computador e falar sobre morte dessa forma. Ninguém quer passar por isso, ninguém quer falar disso, ninguém quer morrer, mas ainda assim é uma coisa que vai acontecer uma hora ou outra com todo mundo. Vocês definitivamente ficaram sabendo da morte do Gunley. É um fisiculturista de 22 anos de idade que faleceu recentemente, e esse acontecimento foi responsável por esse vídeo ter saído do papel. Porque mais uma vez essa história se repetiu, era um jovem tendo uma vida curta, se encerrando de forma precoce. Eu não tô aqui hoje pra falar que ele usou XYZ, que ele sabia das consequências, dos riscos e blá 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 blá, porque a morte dele foi uma tragédia. Um jovem morreu. E o que mais pesa pra mim, como jovem de 20 anos de idade, é pensar no Gunley de 18 anos, no Gunley de 15 anos, no Gunley de 10 anos. Aquela criança que tinha sonhos, que provavelmente conversou com a família sobre planos futuros,
que em algum momento sentou pra conversar com a mãe dele e imaginou como seria a vida dele com 20, 30, 40 anos de idade. Aquela criança que ficou ansiosa em algum momento da infância porque se perguntou como que seria o dia que ela teria que enterrar os próprios pais. E o pensamento que vem agora: como vocês acham que a mãe dele vai reagir no enterro do filho? A mãe do Gunley não vai olhar pro caixão e ver um fisiculturista de 100 quilos com tantos por cento de massa muscular, com uma porcentagem tal de gordura corporal. Ela não vai ver um influenciador que era patrocinado pela marca XYZ. Eu tenho certeza que ela não vai nem ver um homem formado. A mãe do Gunley vai olhar pro caixão e vai ver o moleque que corria pela casa. O menino que um dia chegou nela e falou que queria começar a ir pra academia. Um Gunley que compartilhou projetos com ela, inseguranças, medo, problemas na escola. Talvez um Gunley que se aproximou dela algum dia simplesmente pra chorar no colo da própria mãe. Quem sabe alguém que comentou com ela sobre uma decepção amorosa, sobre alguma coisa que estava preocupando ele. E pra falar a verdade, o jeito que estão lidando com essa tragédia que aconteceu com o Gunley tá me dando raiva. Porque o que você mais vê agora é gente farmando conteúdo em cima da morte de um moleque de 22 anos, que por mais que seja visto legalmente como um adulto, porque ele já passou dos 18, não teve nem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido ainda. E esse acontecimento tão repentino, tão do nada, tão evitável, vai ser palco para muitas discussões, acredito que já está sendo, mas para vocês que acompanham esse conteúdo aqui no canal, eu gostaria de fazer um pedido, que é, quando vocês encontrarem alguém falando do Gunley, não olhem pra ele como o influenciador, ou mais uma vez como o fisiculturista de 100 quilos que fazia XYZ. Tentem olhar pra essa situação com compaixão pela família dele que ficou, pelos amigos que estão passando por esse luto agora, e enxergar o Gunley como a pessoa que ele é. Deixar de enxergar ele como o Gunley e enxergar como o Gabriel. Semana passada ele provavelmente estava preparando dieta, estava planejando o treino dessa semana, pensando em metas de peso e desenvolvimento em treino para daqui 1 ou 2, 3 meses, e no sábado ele estava morto. Em algum lugar do planeta, alguém foi dormir ontem à noite com planos para essa manhã e morreu. Em algum lugar do planeta, alguém acordou essa manhã com planos para o restante do dia e morreu. Em algum lugar do planeta, alguém vai dormir essa noite com planos para amanhã e vai morrer. Eu finalizo esse vídeo dizendo: amem mais, chorem mais, conversem mais, porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Eu sou o Kurt, eu espero que todos vocês estejam muito bem, se cuidem, fiquem todos com Deus e até mais.